Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desde já eu te agradeço pela sua audiência, pela sua preferência e peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir, comente, né? Deixa aí nos comentários e se inscreva no meu canal, assim você me ajuda, né, a divulgar o meu canal e mostrar para mais pessoas que necessitam aqui ouvir esse tipo de conteúdo, tá bom? Gente, hoje eu gostaria de falar, né, sobre ansiedade. E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, por que eu tenho uma ansiedade mais exagerada do que as outras pessoas? Nossa, eu vejo pessoas passando por situações tão terríveis, né, e continuam plenas. Por que eu sou tão sensível, tão vulnerável e fico tão ansioso, tão ansiosa com as situações, né? E eu vou falar aqui pra você por que isso acontece, tá bom? E aí, né, a gente às vezes se pergunta, mas por que eu tenho tanta ansiedade, né? Eu vejo algumas pessoas que acontecem tantas coisas, né? E elas nem se abalam, não acontece nada, elas conseguem lidar muito bem com a situação. Muitas vezes a gente se pergunta isso, por que eu tenho essa ansiedade tão exagerada, por que eu me sinto tão mal? Será que é porque eu sou tão fraco assim, eu sou tão frágil? E o que acontece, gente? Existem duas coisas, tá bom? A ansiedade problemática, a ansiedade quando ela causa algum prejuízo, ela está ligada a dois fatores, que é a vulnerabilidade que nós temos, tá? E ao estresse. Então, o que seria essa vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade, ela está relacionada a desde quando nós fomos concebidos na barriga da nossa mãe, tá? Por quê? Porque o nosso histórico de vida, né, que vai formando aí essa personalidade que nós temos, né? Então, se você é você hoje, é porque isso foi formado desde o ventre da sua mãe, né? Então, os ensinamentos que você teve, como os seus pais te educaram, aquilo que eles passaram para você, a escola que você frequentou, o tipo de religião que você tem, o bairro que você morou, a cidade, o estado, a cultura do local, tudo isso vai contribuir para formar quem nós somos hoje, tá bom? Então, você não é produto, né? Não é um indivíduo que resolveu ser você. Não, você foi formado, né, por vamos dizer assim, diversas caixinhas. Cada um contribuiu para alguma coisa na sua vida, para que você fosse você hoje, tá bom? Então, assim, eu vou falar de algumas vulnerabilidades que nós temos, né, que é muito comum aparecer na vida de quem tem ansiedade, né? Então, algumas vulnerabilidades. Então, primeira delas, né? Então, membros da família com ansiedade, membros da tua família que tiveram ansiedade ou que tiveram algum problema de saúde mental, né? Isso pode ser genético e pode também ser também pela convivência. Então, se a tua mãe, se o teu pai, se o teu avô, se a tua avó, tios eram ansiosos ou teve alguém que teve algum problema de saúde mental, isso pode passar, né? Isso é genético. Uma outra situação, né, que são os pais ou os cuidadores, né? Quem foi que cuidou de você na infância, na adolescência, né, durante todo esse crescimento, o seu desenvolvimento, né? Se eles eram ansiosos, eles vão passar esse tipo de comportamento para você. Então, por exemplo, já viu, né, aqueles pais, aquelas mães que tudo é perigoso, né? Tudo eles têm medo. Nossa, você tem que liga para você de 10 em 10 minutos, quer saber onde você tá. Não que isso seja ruim, mas isso faz com que o nosso cérebro entenda que é tudo muito perigoso, que o mundo é muito perigoso, é muito ruim. E a criança, né, o adolescente vai se desenvolvendo com essa visão do mundo, com essa interpretação. Então, a forma como nós somos educados, que nós crescemos, isso vai influenciar muito na forma como nós interpretamos a vida,
o mundo, as pessoas, o nosso futuro, né? E isso tem a ver com ansiedade. Então, se seus pais eram muito ansiosos, né? Eram muito inseguros, passava isso para você, com certeza você também vai ter um pouquinho ali dessa ansiedade, ou que dirá muito, né? Tem algumas pessoas que não, tem algumas pessoas que conseguem, mas geralmente fica alguns resquícios, né, dessa educação, tá bom? Então, por exemplo, outra coisa, circunstâncias instáveis na vida, né? Então, por exemplo, se você passou por uma situação de extrema pobreza, uma instabilidade de vida, né? Poxa, nossa, eu tô aqui, daqui a pouco eu tô lá, mudei várias e várias vezes de escola, mudei várias e várias vezes de casa, nada estava bom, fui despejado, né? Sofreu abusos quando criança, quando adolescente, né? Ou também com uma vida adulta, que também vai trazer um trauma, né, para você. Então, abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico, tudo isso vai contribuir para um aumento da ansiedade, né? Porque você vai ficar hipervigilante, vai criar um trauma, né? De, sei lá, você não vai confiar nas pessoas, vai se sentir muito inseguro, vai gerar várias situações, né? Perfeccionismo tem seu lado bom também, né? E tem o seu lado ruim, vamos dizer assim, seu lado negativo. É bom ser perfeccionista? Mais ou menos, né? É bom que a gente queira fazer as coisas muito bem feitas, mas a perfeição nós nunca alcançaremos, né? Então, por isso, e o perfeccionista nunca tá bom, ele nunca encontra algo que esteja perfeito, né? Então, isso traz uma ansiedade também, traz muita ansiedade. Ter padrões elevados, então, poxa, eu sou muito exigente, né? Eu quero que seja tudo muito excelente. Isso também pode aumentar a ansiedade. Uma sensibilidade emocional. Isso tem a ver, como eu falei, né, com os cuidados que nós recebemos durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, que formou essa personalidade que nós temos hoje. Então, a sensibilidade emocional, algumas pessoas têm, e que qualquer coisa, né, externa te atinge, e muitas pessoas não conseguem lidar muito bem com isso, né? Mas é uma vulnerabilidade que nós podemos ter, e que isso propicia para um aumento da ansiedade, ok? Temos aqui também, né, por exemplo, uma aversão aos riscos, né? Então eu tenho muito medo, né, de arriscar, eu tenho muito medo de fazer algo diferente, de arriscar em alguma coisa, de mudar de cidade, de mudar de trabalho, de acabar um relacionamento. Eu tenho muito medo, porque eu tenho aversão a riscos, né? Não quero correr riscos. Medo de falhar, por exemplo. Tenho muito medo de falhar, de fracassar. Isso é uma vulnerabilidade que algumas pessoas têm, né? Tem esse pensamento, esse conceito na sua vida, e isso contribui para o aumento da ansiedade, né? Bom, tem esses aqui que eu falei para vocês, né? Se você identificar outras coisas que você acha que isso também gera ansiedade, você pode fazer uma listinha também, tá bom? Mas essas são as principais vulnerabilidades. E falando do estresse, né? Estresse, o que acontece? Por que eu sou tão ansioso assim, né? Porque eu sou ansiosa e outras pessoas não são. Então, essa vulnerabilidade, ela contribui para um aumento da ansiedade, e também o fator estresse. É muito difícil a gente viver sem estresse, né? Muito difícil mesmo, mas tem algumas coisas que realmente é bom que a gente se conheça, para a gente saber o que a gente consegue suportar, até onde, quais são os nossos limites, né? Então, por exemplo, um estressor. Nossa, eu estou num trabalho e é muita demanda, eu não estou conseguindo dar conta, é muita pressão. Esse é um fator estressante, né? Eu não consigo dar conta, eu não consigo produzir o tanto que eles pedem para mim, porque são metas malucas, né? Esse é um estressante.
Ou então, por exemplo, nossa, eu sofri um acidente, né, de carro, sei lá, de bicicleta, de moto, e isso também é um estressor, também pode causar uma ansiedade exacerbada. Sofri um assalto, isso também pode fazer com que você desenvolva uma ansiedade, até mesmo pânico, né, em relação você pode desenvolver através, né, de acontecimentos assim. Várias situações, você pode pensar em inúmeras situações, uma separação, né, um divórcio pode trazer, né, esse estressor pode se elevar e pode aí trazer uma ansiedade muito elevada para a sua vida, de você não confiar nas pessoas, de você se sentir injustiçado, injustiçada, né, de você se sentir traído. Então, tudo isso vai contribuir para que você, para que aumente aí essa ansiedade, tá bom? E também pode acontecer ao contrário, né? Então, coisas muito boas podem acontecer. Eu vou me casar, vou ter filhos, ganhei na Mega 5 milhões, né? Isso também pode trazer uma ansiedade. Aí, de um lado bom, mas a gente também se sente ansioso com acontecimentos bons, tá bom? Então, essa parte aqui, nós estamos aqui falando sobre essas questões, né, para que você entenda o princípio, né, o princípio da ansiedade, para que você veja como é que funciona. Isso vai fazer, né, se você não tinha esse conhecimento, isso vai fazer com que você abra, né, a sua mente e veja que não é uma coisa tão simples, né, são vários fatores que envolvem a ansiedade, tá bom? Bom, gente, eu te vejo aí na próxima aula, tá bom? E continue nesse curso, não desista, você vai conseguir sim saber lidar, saber melhorar aí essa ansiedade, tá bom? Até a próxima aula.